Olá a todos e todas. Hoje eu vou dar continuidade ao nosso curso de Psicologia da Educação 2, falando sobre um novo autor, o terceiro autor que a gente vai estar falando a respeito do desenvolvimento, que é o Henri Vallon. Henri Vallon, ele desenvolveu uma teoria que ele denominou de psicogenética da pessoa completa e nessa aula de hoje nós vamos estar falando sobre a teoria dele a respeito do desenvolvimento. Bom, o Henri Vallon ele buscou compreender o indivíduo enquanto um ser completo e inteiro, tentando inclusive trazer e integrar os elementos que foram trabalhados por Piaget, por Vygotsky e também por outros autores que falam sobre o desenvolvimento humano. Então ele tentou aí pesquisar a gênese, a origem dos fenômenos, o psiquismo nas suas mutações e transformações, tentando integrar e não considerar apenas um aspecto, como Piaget focando no aspecto cognitivo e o Vygotsky focando no aspecto social. Nesse sentido, a gênese da inteligência e dos processos de desenvolvimento para Vallon é biológica e também social, ao mesmo tempo, né, não dando foco nenhum nem outro, em que o ser humano vai ser entendido como organicamente social e sua estrutura orgânica supõe a intervenção da cultura. Então, é orgânico e o social e o cultural num processo de interação, tentando aí fazer essa compreensão da pessoa como um todo e como completa. Seu interesse era examinar como a personalidade se forma na ação do sujeito sobre o meio, principalmente material. Bom, Vallon e a sua teoria de desenvolvimento, ele vai conceber esse processo de desenvolvimento como não linear, que tem uma série de conflitos, ele vai ser marcado por uma série de conflitos, por crises e mutações que vão aí incluir os dois aspectos que eu destaquei agora há pouco, que é o aspecto biológico e o aspecto social. Nesse sentido, Vallon vai entender o desenvolvimento como transcorrendo em todos os âmbitos, né? De uma maneira mais complexa e global, nos âmbitos afetivo, intelectual, motor e pessoal, também chamados por ele por domínios funcionais. É claro que Vallon vai tentar desenvolver uma teoria mais completa e complexa, mas ao mesmo tempo, como nós vamos ver, ele vai focar em um dos aspectos, que vai ser aí a sua grande contribuição às teorias do desenvolvimento, que é no aspecto afetivo, que não foi falado de uma maneira tão profunda nas outras teorias a respeito do desenvolvimento. Mas pensando em termos dos âmbitos que interferem no processo de desenvolvimento, Vallon vai colocar que esses domínios se alternam no desenvolvimento, preponderando ora um, ora outro, em um processo descontínuo, ou seja, não tem aquela sequência tão bonitinha como, por exemplo, você vai ver na teoria de Piaget, por exemplo, né? Ou em outras teorias que falam sobre etapas do desenvolvimento humano. Então, nesse sentido, os estágios para Vallon do desenvolvimento não são estanques, não são nem totalmente contínuos, nem são totalmente estanques e dissociados. E a gente tem que entender que mantém-se aí entre eles uma interação em que cada um participa continuamente das conquistas do outro. Eles são interdependentes, eles se influenciam mutuamente. Então, os progressos no campo da afetividade, por exemplo, são concomitantemente conquistas realizadas no plano da inteligência e vice-versa. Ou seja, a afetividade, a inteligência mais propriamente cognitiva, ela vai ter uma influência no social, vai ter influência no maturacional biológico e em outros processos no desenvolvimento humano. Mas, como eu destaquei, apesar dele tentar desenvolver uma teoria complexa e completa do ser humano, a sua grande contribuição será no plano da força da emoção no desenvolvimento humano e também ele vai tentar entender de que maneira a afetividade e a emoção vai ter uma influência para facilitar principalmente os professores no campo dos processos de aprendizagem. Então, a emoção ela vai ser entendida por Vallon como meio a partir da qual se estabelecem as relações entre o organismo e o meio. A emoção é, assim, orgânica, significando a primeira manifestação do psíquico. A emoção que o bebê sente à chegada da mãe, do pai ou de alguém que seja seu cuidador. O Vallon ele vai entender que a emoção vai ser um elemento aí fundamental na relação humana e o psiquismo, ou os processos cognitivos, irá realizar a transição entre o estado orgânico do ser e a sua etapa cognitiva, racional, mediada pelos processos
não só relacionados à emoção, como também uma mediação cultural e social. Ou seja, ele está ali destacando na sua teoria a influência de todos esses aspectos, mas interessante é mostrar que a dimensão emocional, que não foi destacada por outros autores, ela vai ter um elemento fundamental de que maneira, inclusive, o professor pode se apropriar ou desenvolver uma relação emocional e facilitar o processo de aprendizagem do seu aluno. Então, a emoção precede o aparecimento da cognição e a estimula. Ou seja, enquanto Piaget fala ali a respeito do desenvolvimento do processo cognitivo, o Vallon vai falar, olha, o processo cognitivo ele é importante, mas ele vai ser mediado, ele vai ser influenciado ou até antecedido pela emoção. A emoção faz parte do ser humano e precisa ser considerada nesse sentido. Então, ele dá uma outra dimensão em profundidade a esse entendimento dos aspectos emocionais. Sendo possível concluir, segundo o Vallon, que estimular a afetividade é também estimular ou nutrir a inteligência e os seus processos de desenvolvimento. Vejam que interessante isso, né? Um papel extremamente humano, as emoções são extremamente humanas, e de que maneira a emoção ela vai ali influenciar nos processos de desenvolvimento. Então, ela tem uma força, ela é um sistema de atitudes, uma espécie de prevenção a determinada situação, que depende muito dos hábitos e dos temperamentos dos indivíduos. Claro que existem as emoções, né? Ódio, raiva, amor, afeto, de uma maneira geral, mas elas são vivenciadas, elas são expressadas por cada sujeito, dependendo muito da forma como ele vivencia, da sua subjetividade, a subjetividade no sentido do filtro que o sujeito tem em relação às vivências que são desenvolvidas no seu cotidiano. As situações são as mesmas, mas cada sujeito vai ter um temperamento, uma forma de lidar com determinada situação a partir da sua subjetividade, que é a forma de ser de cada um. Como expressão específica da afetividade, a emoção contribui muito para a evolução do ser humano. Ela é responsável pela sua socialização, estabelecendo assim os laços e garantindo a sua sobrevivência, em medida em que se inscreve ainda antes do aparecimento da linguagem no desenvolvimento. Então, os processos que estão relacionados à afetividade como um todo e à emoção nesse sentido, nós vamos trabalhar em algumas atividades essa diferença entre o afeto e a emoção. A ideia dessa aula é exatamente estar suscitando algumas reflexões em vocês. Ela vai ser fundamental, inclusive no aparecimento da linguagem, que é destacado na teoria do Vygotsky como fundamental no processo de desenvolvimento humano. Bom, nesse sentido, vendo o desenvolvimento como um processo integral e completo, o Vallon ele vai descobrir nas suas pesquisas e nas suas reflexões alguns estágios, né? Os estágios de desenvolvimento do Vallon. Então ele vai identificar o primeiro estágio, que ele chama de impulsivo emocional, que se dá principalmente no primeiro ano de vida, onde existe a predominância da afetividade, que orienta as primeiras reações do bebê às pessoas, as quais intermediam sua relação com o mundo físico. Então, na realidade, a afetividade vai aparecer já desde cedo com as primeiras reações do bebê e vão intermediar as reações com o mundo físico e também com o mundo relacional, principalmente na sua família, que é o espaço onde a criança está vivendo no primeiro ano de vida. Então, a criança age por impulsividade motora e a atividade geral é monopolizada pelas necessidades fisiológicas. A impulsividade vai se transformando em expressividade e forma de comunicação com o outro. E o principal elemento aí de interação é a emoção, né? Então é interessante destacar esse aspecto específico, que é uma contribuição interessante do Vallon. O segundo estágio é chamado de sensório-motor e projetivo, vai até os 3 anos, então do primeiro ano até os 3 anos, e a marcha e a apreensão são adquiridas. Apreensão no sentido de poder agarrar as coisas, né, principalmente com a mão, dando à criança maior autonomia na manipulação dos objetos e na exploração dos espaços nos quais ela está inserida. Vai ocorrer nesse estágio o desenvolvimento também da função simbólica e da linguagem. A linguagem ela começa a se desenvolver, obviamente que alguns aspectos da teoria do Vallon acabam também sendo muito parecidos com, por exemplo, a teoria do Vygotsky e até mesmo do Piaget, mas existem algumas diferenças no sentido do período específico, em que isso ocorre, no caso do Vallon, de 1 aos 3 anos, e também algumas características que são vivenciadas por cada um desses estágios.
O termo projetivo, nesse caso, refere-se ao fato da ação do pensamento precisar dos gestos para se exteriorizar. A criança fala com as mãos, fala com o corpo, precisa tocar, ela é muito reativa em relação ao seu corpo, principalmente. O terceiro estágio é o estágio do personalismo, que iria dos 3 aos 6 anos. Desenvolve-se a construção da consciência de si mediante as interações sociais, reorientando o interesse das crianças pelas pessoas. Interessante aí que Vallon ele vai principalmente destacar não só a emoção enquanto elemento mediador importante nos processos de desenvolvimento, mas também destacando a construção dessa consciência de si, né? Que é a partir dos 3 anos que a criança começa a se perguntar quem ela é, né? Porque ela começa a refletir inclusive sobre o sentido da vida e começa a refletir também sobre os seus interesses para as outras crianças e outras pessoas. Ela direciona o seu foco para outras pessoas, começa a sair apenas dentro de si mesmo para o mundo externo, principalmente o mundo relacional. Esse estágio é marcado por 3 fases, né? O Vallon coloca que existem 3 fases nesse estágio. O primeiro deles é a oposição, no qual a criança precisa se opor ao outro para demarcar seu espaço, em busca da afirmação de si, e quem for pai ou mãe vai identificar muito claramente esse subestágio, essa fase, porque é o momento em que a criança é do contra. Qualquer coisa, ela é do contra, ela não quer obedecer, e porque não quer e não quer entender. Então, é uma fase muito difícil, que começaria ali aos 3, iria até os 4 anos e tal, né? É uma fase da oposição por si só, não tem um elemento em si que faz com que a criança se oponha, ela quer ser do contra. A segunda fase seria a sedução, em que a criança sente necessidade de ser admirada, de ser observada, de sentir, inclusive, querida. E a terceira fase seria a imitação, em que a criança busca incorporar o outro imitando. Isso é muito comum de observar em crianças nessa faixa etária, em que imitam, né, alguns pais até brincam, como se fosse uma esponja, quase um Bob Esponja, aquele personagem do desenho infantil, em que ela imita o pai, a mãe, ou outros coleguinhas, ou outro professor, copiando os movimentos, copiando as ações daquelas outras pessoas. Bom, o quarto estágio seria o estágio categorial, que iria ali em média dos 6 aos 11, 12 anos mais ou menos, até o começo da adolescência, onde se dão os progressos intelectuais, dirigindo o interesse da criança para o conhecimento e a conquista do mundo exterior. A criança começa paulatinamente a se interessar pelo mundo exterior, a sair inclusive do seu umbigo, desse mundo egocentrado, né? E vai se direcionando para o outro, também para o mundo exterior, se interessando por assuntos mais diversos, mais globais, até saindo da sua casa ou da sua escola, o interesse. Vai existir também uma capacidade de autodisciplina mental, a atenção ela começa a ser desenvolvida, apesar de que em alguns momentos pode parecer que a criança, né, principalmente ali com uns 10 anos mais ou menos, não consegue focar, não consegue ter atenção, mas ela está nesse processo de desenvolvimento dessa atenção e desse foco. Nesse estágio também vai acontecer, vai se desenvolver a inteligência discursiva, que é o pensamento por pares, que é a capacidade que a criança tem de conseguir dialogar, de conseguir trocar ideias, de debater conceitos. Isso começa nesse processo a ser desenvolvido. E também, junto com isso, a formação de categorias intelectuais, que vai possibilitar à criança a identificação, a análise, a definição e a classificação dos objetos ou acontecimentos. Ela começa a desenvolver categorias de análise da realidade e começa a colocar os seus conceitos dentro de determinadas categorias e vai ali organizar a sua realidade psíquica, a sua realidade cognitiva. E além disso, né, que é derivado desse processo de configuração das categorias intelectuais, a aquisição da capacidade conceitual, de entender um conceito, inclusive que não esteja relacionado a algo mais propriamente concreto. E já começa a se desenvolver um pensamento um pouco mais abstrato nesse sentido. O quinto estágio é o estágio da puberdade, e a puberdade, a adolescência, a saída da puberdade e a entrada na adolescência, que seria ali a partir dos 12 anos. Há uma série de modificações fisiológicas impostas pelo amadurecimento sexual, isso também é uma questão
biológica. Claro que existe uma série de influências também, novas pesquisas têm mostrado isso. A influência da cultura e da sociedade e também até da própria alimentação, no sentido de acelerar esse processo de desenvolvimento fisiológico, que em tese seria próprio da condição humana, né, da espécie humana, é interessante nesse sentido. Há também uma necessidade de reorganização do esquema corporal, uma nova definição dos contornos da personalidade, que a personalidade começa a surgir nesse momento, o processo de identidade, de personalidade, que é o processo da adolescência, envolvendo aí questões pessoais, morais, existenciais, que o adolescente, nesse sentido, começa a prestar atenção e se desenvolver paulatinamente. Bom, a teoria de Vallon, apesar de não tão conhecida como as teorias de Piaget e Vygotsky, ela é extremamente importante também. É importante porque muitas vezes a criança ou o sujeito em desenvolvimento vai conseguir desenvolver uma relação com o professor, com o educador, principalmente pela questão da afetividade, quando o aluno gosta de um professor, faz uma relação de amizade, não que necessariamente o professor tenha que desenvolver uma relação de amizade, mas o afeto, o gostar, ele facilita o processo da aprendizagem e Vallon vai ser aí um dos autores que mais vai fazer esse destaque. Então é importante de você, enquanto educador, estar prestando atenção nisso, não que queira necessariamente agradar o aluno, mas até que ponto o afeto ele pode ser um canal para se chegar ao processo de aprendizagem. Por isso Vallon é um autor tão importante nesse sentido. E eu queria terminar essa aula de hoje e o nosso curso dizendo que, uma frase do próprio Henri Vallon, que o indivíduo é social não como resultado de circunstâncias externas, mas em virtude de uma necessidade interna. É a necessidade interna própria de cada sujeito que faz com que ele se direcione para o social. E o social, as interações com as outras pessoas vão ser muito fortemente mediadas pelos aspectos emocionais, afetivos, e é uma das dimensões super importantes da condição humana. Então, dito isso, eu queria me despedir de vocês, essa é a nossa última aula, pelo menos nesse formato, e espero que eu possa ter contribuído pelo menos um pouco com essa disciplina e com essas reflexões e com esses autores que versam de uma maneira tão interessante a respeito do desenvolvimento, no âmbito mais específico da psicologia, e nós vamos estar presentes e interagindo em outros espaços, no AVA, né, e eu espero ter, enfim, passado alguns elementos para vocês interessantes. Vamos despedir por aqui e nos encontramos em outros momentos. Tchau, tchau.